Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lisa. Eu e o companheiro Júlio, nós participamos de um grupo que é o Grupo de Estudos com Iluminação Interior. Estudos Espíritas com Iluminação Interior. E esse grupo, ele é um braço do Instituto Consciência e Companhia, ao qual nós participamos, e nós nos debruçamos nos estudos do Espiritismo relacionando as dependências. E há 12 anos nós estamos fazendo esses estudos e chegamos à conclusão que todos nós temos uma dependência, seja ela qual for. E nós nos esforçamos a cada estudo para conseguir transformar, nos transformar. É o conhecimento de si mesmo. Essa página, se eu acreditasse em coincidência, ia dizer, gente, coincidência, a página veio para o estudo. Como vocês podem ver na camiseta, justamente a mim como ser eu mesma. Eu acho que isso é muito complicado. Ao invés de nós ficarmos olhando para fora, olharmos para dentro. E hoje eu escolhi um estudo que nós fizemos desse grupo de estudo, onde nós usamos as bem-aventuranças para o desenvolvimento das virtudes. Como que as bem-aventuranças podem trazer esse caminhar, esse passo a passo? Se nós percebermos, nós vamos ver no decorrer do estudo, que as bem-aventuranças são passos. Passos que Jesus nos ensinou, ou tentou, porque muitas das vezes as bem-aventuranças é até vista como uma coisa muito bonita, uma poesia muito bonita, e ela não é utilizada no dia a dia. Aqui eu trouxe umas palavras de Gandhi que eu achei muito interessante. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E por quê? Vamos ver no decorrer por que se perdesse tudo, o sermão bastaria para a nossa transformação. Aqui é o sermão da montanha. E Jesus vendo a multidão, subiu no monte e sentando-se aproximaram-se dele os discípulos. Aqui Jesus já nos dá um grande ensinamento, ele não chamou ninguém. Ele subiu e as pessoas foram porque quiseram. Ele não estava pregando para quem não queria ouvir, só para quem queria ouvir. E aí, abrindo sua boca, os ensinava a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque terão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5:12. Bom, aqui eu vim trazendo um pouco do que significa a palavra bem-aventurança. Na filosofia, a bem-aventurança ela é ligada à palavra felicidade. Felizes os que choram. Mas em hebraico, na palavra original na época, bem-aventuranças queria dizer em marcha, andar, caminhar. E aí ele vem dizendo que a infelicidade é estar parado. A infelicidade é estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Quem está parado é infeliz. Quem está em marcha
está a caminho da felicidade, está com a felicidade. Bom, aqui eu venho trazendo por quê? Como que as bem-aventuranças podem nos ajudar nesse processo de evolução. Aqui eu coloquei aqui uma bolha, né, bem grandona, eu sou tudo. Aqui na própria página, né, quando o apóstolo diz que quando ele é forte, é que ele está frágil. Por que ele fala isso? Né? Quando eu estou forte, quando eu me acho forte, aí eu estou frágil. Aqui essa bolha vem significando o ego. Quando o nosso ego está muito inflado, eu posso tudo, eu sou melhor, eu sei fazer tudo. Quando o nosso ego está muito inflado, é quando nós estamos mais fragilizados. E as bem-aventuranças, ela vem com aquele alfinetinho, devagarzinho, murchar o ego. Trazer o ego para o seu tamanho natural. E o ego, ele é necessário para a nossa sobrevivência aqui encarnados. Só que ele tem um padrão. E geralmente nós esticamos muito o nosso ego e ele ultrapassa a normalidade dele. Então a bem-aventurança vem ensinar a gente como dominar esse ego, como ensinar esse ego a dar uma puxadinha. O desafio para o desenvolvimento das virtudes. Em primeiro, o desenvolvimento das virtudes tem que estar em marcha. Ninguém desenvolve nada parado. Qualquer coisa, até no plano material, se você tem um objetivo e você não entrar em marcha para aquele objetivo, você não vai conseguir nada. Mesma coisa para a nossa transformação. Não adianta só o conhecimento. O conhecimento, ele é necessário. Mas o conhecimento sem caminhada, ele é duro. Ele não serve para nada. E aí me dizendo que isso é passo a passo. É viver um dia de cada vez. Ninguém muda de uma hora para outra. É tudo devagar, paulatinamente. E as bem-aventuranças vêm trazendo esse passo a passo. De como nós vamos conseguir nos modificar, tomar o nosso ego e fazer com que possamos ser nós mesmos. Bom, aqui eu trouxe um pouco do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que no princípio era só instinto. O homem só tinha instinto no princípio. Esse instinto mais aperfeiçoado, ele se transformou em sensações. Essas sensações, elas podem ser boas ou más. E essas sensações mais aperfeiçoadas traz o sentimento. E o ponto mais alto desse sentimento é o amor. Então a gente percebe que é um caminhar. Né? Às vezes a gente ainda é regido muito pelos instintos, né? Pisou no meu pé, eu piso, me xingou, eu xingo, isso é instinto de defesa. E às vezes a gente não percebe que o que a gente tem que fazer é a transformação e não condenação. Às vezes a gente quer esconder até aqueles nossos instintozinhos, né? Que a sociedade já não suporta, mas a gente ainda tem, aí a gente pega ele assim de lado, bota assim para trás, finge que não tem, porque é feio. Ele também não transforma. Ele fica lá guardadinho, tem uma hora que ele explode. E aí você fala, ai caraca, deixei ver que eu ainda sou egoísta. Não posso deixar ninguém ver isso. Não é assim, o instinto ele não é mau, ele foi necessário. Então a gente tem que vir fazendo esse trabalho paulatinamente, sem excluir nada nosso. Eu acho que quando a gente começa a excluir coisas nossas, boas ou ruins, a gente acaba não conseguindo essa transformação. Bom, o primeiro passo, conhecimento de si mesmo. Conhecimento doutrinário. Seja lá que religião for, nós estamos aqui na casa espírita, mas isso serve para a transformação de todos.
e pôr-se em marcha. Se você tiver o conhecimento de si mesmo e o doutrinário e ficar parado, não funciona. O que funciona são os três juntos: o autoconhecimento, o conhecimento doutrinário e o caminhar. Bom, agora nós vamos assim esmiuçar cada bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito e os humildes de espírito. Aí a gente pode até botar no lugar dos bem-aventurados em marcha. Os que estão em marcha, pobres de espírito e humildes de espírito. Às vezes a gente pensa assim: ser humilde é aceitar tudo, né? Não tem opinião, não, tudo ele deixa, tadinho. E a pessoa humilde é aquela pessoa que não se enfeita, né? Não se arruma, não dá valor à própria imagem. Geralmente a gente pensa muito na humildade diferente a isso. Não é verdade. A humildade, ela está diretamente ligada aqui. A palavra pobre recorda Anáucio, não sei falar isso direito, tá? Do Antigo Testamento, da época de Jesus. São os que depositaram sua confiança em Deus enquanto última instância, porque a sociedade lhes negava a justiça. Então, humildade é reconhecer que eu não posso tudo, mas alguém pode. Porque às vezes, posso falar por mim, às vezes, sabe assim, eu estou com um problema bem grave, aí a gente pede, ora a Deus. Mas aí a gente fala assim: Deus, olha, faz assim, assim e assim, porque eu quero esse resultado. Eu estou entregando alguma coisa? Eu estou acreditando que Deus vai fazer o melhor? Eu estou direcionando Deus do jeito que eu quero. Então, nesse momento, eu acredito que eu sou mais. Nesse momento, eu acredito que eu sou mais. Porque entregar é: Senhor, fiz a minha parte, agora é contigo. Dê o que der. Dê o resultado que der. E a humildade que isso é reconhecer que a gente não pode. A gente não tem o controle remoto, principalmente do outro. A gente tem o nosso controle remoto. O nosso controle remoto a gente pode ter. Agora, o do outro, a gente não tem. A gente não tem controle remoto da vida. E quando a gente acha que pode tudo, esse é um grande problema. A virtude da humildade está em reconhecer-se limitado. Complicado, né? Reconhecer que a gente tem limite, não pode tudo. Não posso tudo. Essa é a real humildade. Essa é uma pessoa enfeitada, cheia de brinco, cheia de ouro, e tem isso aqui, ela é mais humilde que aquele que não. Porque a humildade é se reconhecer limitado. A humildade nivela os homens, mostrando-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Todo mundo é igual. Às vezes a gente acha que não, né? Acha que o outro lá que fez isso, aquilo, não é tão igualzinho, a gente assim, não é bem. Todo mundo igual. E esse sentimento de igualdade vem da humildade. E é o primeiro passo. Porque se você não começa pela humildade, qualquer outra virtude que você possa vir a ter pode ser simplesmente uma máscara. Eu já falo um pouquinho só mais à frente disso. Se você não tem a humildade e quer a virtude da paciência, vou trabalhar pela virtude da paciência, mas eu não tenho nem um pouco de humildade, eu não vou conseguir. Eu posso me mascarar de paciente, mas na hora lá do circo estiver pegando fogo, eu vou meter o pé na jaca. Porque esse é o primeiro passo. Essa citação está no Evangelho sobre o Espiritismo. Aqui no conhecimento doutrinário,
Kardec vem dizendo assim: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Bom, aqui a gente vem com bem-aventurados os mansos, felizes os que marcham para a mansidão. O que a gente entende de mansidão? A mansidão está ligada à humildade, né? É a virtude da aceitação, de se reconhecer limitado, aceitar as coisas, ser manso, né? Porque às vezes a gente acontece algum imprevisto nas nossas vidas e a primeira coisa que a gente passa, estou falando por mim, tá, gente? Eu não mereço. Onde está Deus que não viu? Eu vou a casa espírita toda semana. Eu faço culto por lá. Mas comigo foi acontecer. Se a visita não tem nem religião lá. Está na boa. Então a aceitação vem junto com a humildade. Essa mansidão está relacionada ao ego, que precisa ser trabalhado. Essa atitude é do ego que está pronto para receber ensinamentos abertos a provas e novas considerações. Quando nós estamos nesse trabalho de murchar o nosso ego, o ego quando ele está um pouco fechadinho, ele não enxerga nada. Ele nem escuta, ele não te permite você escutar. E se alguém falar uma palavra diferente do que se pensa, já é motivo de você esbravejar, dar as costas e sair. Ele paralisa. Então, quando a gente está nesse trabalho de adquirir as virtudes, esse ego vai automaticamente, ele vai se colocando no lugar dele. E aí, quando você está nesse trabalho da mansedumbre, é a hora que você percebe que você está conseguindo dar uma acalmada desse ego enorme e ouvir, esperar, né, compreender as coisas do jeito que elas são e não do jeito que a gente quer que seja. Aqui vem dizendo o Chico Xavier Vieira no estudo Vida Viva: cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. Assim sendo, para a felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Os enganos são as nossas observações da vida, né? Às vezes a gente passa por uma situação, uma pessoa que está na mesma situação tem uma outra visão daquilo e a gente outra. Então, como a gente está interpretando os acontecimentos da vida? Será que esses acontecimentos da vida são pessoais? Tudo acontece para me machucar? Cuidado, que isso pode ser o ego falando. E não é pessoal. Os acontecimentos acontecem. E não é pessoal. A pessoa olhou torto para mim, gostou de mim. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça. E está olhando para o outro que não aguenta a enxaqueca. Então, prestar atenção nesses pensamentos. É tudo para mim. É tudo para mim. Tudo para mim é ego falando. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. E é complicado, né? Quando a gente fala em justiça, o que é justiça, né? Talvez o que é justo para um, o outro acha que é injusto. Aí é que vem dizendo, a palavra justiça, toda vez que ocorre nas Sagradas Escrituras, significa relação ou atitude justa e reta que o homem assume face de Deus. Pôr-se em marcha é estar com fome e sede da experiência de Deus.
é a virtude do equilíbrio. E o equilíbrio é complicado, né? Às vezes a gente tem muito aquela visão 8 ou 80, preto, branco, fica só nas extremidades e esquece que entre um e outro tem um caminho. Tem um caminho, tem muita coisa aqui, mas aí a gente só vê bom ou mal. Ir em marcha vem trazendo isso. Independente de onde você está nesse caminho, você está caminhando. Você pode estar aqui, você está caminhando. E às vezes a gente foca, né, no objetivo lá na frente. Eu quero aquilo ali. E aí você não aproveita o caminhar, só foca no que você quer. E o caminhar é que é a felicidade. Eu quero comprar um carro novo, bonito, aí eu faço de tudo para ter aquele carro, compro o carro. Daqui a uma semana o carro já não tem mais graça. Passou. Por quê? A felicidade é a marcha. É a experiência de adquirir o que você quer. Eu quero adquirir uma virtude, vou ficar triste porque eu não tenho. Não, eu estou feliz porque eu estou caminhando. Eu estou nesse caminhar para conseguir. Eu quero um carro, esse caminhar para conseguir, você aprende muita coisa, aprende a ser organizado, aprende a fazer as contas de casa, separar. Esse caminhar é um ensinamento. E às vezes a gente não dá muito valor a esse caminhar, só dá valor ao objetivo da frente. Aí não consegue e se frustra. E o que você aprendeu? E todo aquele percurso, o que você teve que fazer, o que você teve que se transformar dentro de você para chegar naquele objetivo. Esse caminhar é a real felicidade. É o que traz experiências. Então a justiça é esse equilíbrio, a gente parar de ver os extremos e afunilar, né? Isso é difícil, né? O caminho do meio é complicado. A gente nunca acerta ele, a gente sempre tem que ir para um lado, tem que ir para o outro. Mas a sede de justiça, a marcha para a justiça é a tentativa de aprender, de estar no caminhar. O Criador concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejam, para que se ajustem por fim às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Aonde nós vamos estar, depende de nós mesmos. Emmanuel falou em justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos ver o que? Aqui tem uma passagem, né? De Jesus. Ele ficou surpreso com os aleijados e estupiados que procuraram Jesus. Quem conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Aí Jesus disse: precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. E a virtude que acompanha a misericórdia é a compaixão, de observar no outro o estágio que ele está, o que ele tem para oferecer, porque a gente vem aprendendo nos nossos estudos que ninguém dá o que não tem. Às vezes a gente quer muito do outro, espera muito do outro, mas será que o outro tem para dar aquilo que a gente quer? Será que a gente dá aquilo que a gente quer do outro? São casos a se pensar. A gente às vezes espera muito da vida, espera muito do companheiro, da companheira, do filho, da mãe, do pai. Mas será que eles têm condições de dar aquilo que a gente pede? Será que ele tem aquilo dentro dele? Então a misericórdia ela vem com a gente respeitar o que o outro tem para dar.
ainda não faço isso, ou eu ainda não faço aquilo, eu ainda não consegui isso. E tem misericórdia com a nossa própria história. O que eu tenho, o que eu posso, o que eu tenho para dar. E usar isso para alavancar a marcha. E não para ficar parado se chicoteando. Então, a misericórdia ela vem para isso, é a compaixão com a história do outro, com a nossa história, o entendimento, né? Bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Seres, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. E aí a gente também tem aquele pensamento, né? Se nós queremos a misericórdia nas nossas vidas, nós também temos que dar. Porque na vida, a vida só dá para a gente o que a gente oferece para ela. O que eu estou recebendo da vida? Não estou gostando muito do que a vida está me dando? Vamos parar para pensar. O que eu estou dando para a vida? Uma vez eu me peguei criticando a violência. É muito violento, o país está violento, o Rio de Janeiro está violento. E aí, poucos minutos depois dessa crítica, eu me peguei gritando com meu filho dentro de casa. Aí eu fiquei pensando, estou reclamando da violência os que não se conhecem fazem entre si. Mas será que eu estou agindo pacificamente dentro do meu próprio lar, das pessoas que eu mais amo? A vida só dá o que a gente dá para ela. Deu uma volta. Então, aqui, ele vem dizendo isso. Você tem que ter esse pensamento de misericórdia pelo que ele está recebendo. E raciocinar o que eu posso fazer para que isso possa mudar. Bem-aventurados os limpos de coração. A pureza ou a limpeza pode significar um estado de consciência, livre da contaminação do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Existe até esses dizeres um copo sujo, né? Você põe um copo sujo e abre a torneira, aquela sujeirinha que estava lá embaixo, quietinha, começa a sacudir, a água fica toda suja, né? E aí, conforme vai caindo na água limpa, aquela água vai se renovando, vai ficar pura. É mais ou menos isso que acontece nos nossos corações. Quando nós tivermos esse coração puro, porque ele prometeu que nós veremos a face de Deus no coração puro. Então, o que está sujando, né, dentro de nós? O que a gente percebe que ainda a gente tem que observar, trazer para o exterior, não esconder mais, né? Porque às vezes a gente se percebe autoritário, mas esconde, porque é feio. Se percebe egoísta, mas esconde, porque é feio. Mas ao invés disso, olhar aquela água suja e ver, caramba, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso começar a fazer essa faxina no meu coração? E isso é o trabalho da marcha. Ninguém vai fazer isso de uma hora para outra. É o caminhar. Mas só ter a consciência do erro, uma porta se abre. Essa porta se abre para que a gente possa observar a nossa própria essência e trabalhar nela. A confiança é a virtude do entregar-se nas mãos do Pai. Aí nós já temos se jogando, né? Sem consequência, se joga. Isso é quando a gente está com o ego grandão, né? Eu posso tudo, a gente não se joga. A
gente pensou, será que ele vai me pegar? Ou será que ele vai olhar assim, não, vou deixar ela cair, sai pro lado. Então essa confiança de que Deus vai fazer o melhor, independente do resultado, porque às vezes a gente acha que o resultado não é bom pra gente, né? Eu queria isso azul, Deus ficou amarelo. Não, tá de brincadeira comigo, eu queria azul. Então, quando a gente tiver esse coração limpo, a gente vai poder se entregar, se jogar agora, fechar do abismo, e a gente vai ter certeza de que nós vamos ser atendidos e acudidos. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções. Isso está meio erradido. Isso é para todos. Não existe privilegiados. Né? Bem-aventurados os pacificadores. A confiança, virtude de pôr-se em marcha para a autotransformação. Bem-aventurados os pacificadores são os que levam a palavra. Né? Isso não quer dizer que quem está levando a palavra está justinho com as bem-aventuranças, não. Está só na marcha. Está na marcha e está levando assim para jogar semente. Quem pega, pega, e cada terreno é um terreno, cada coração pega de um jeito essa sementinha, mas esse caminhar, ele é assim, você vai e retoma. Vai e retoma, até você estar numa situação onde isso é automático, você não precisa mais pensar em ser humilde. Você é. Você não precisa mais pensar em ser manso. Ah, não, vou controlar aqui, vou ser mais tranquilo. Você não precisa mais, vai chegar uma hora que você é. É como se fosse uma própria rotina, né? A gente vê que nós somos seres de rotina. A nossa vida é feita de rotinas. E quando nós estamos trabalhando também as nossas emoções, assim, vai chegar um momento que fica no automático. Alguém aqui que dirige há anos fica pensando na embreagem, ou no freio, ou no... É automático, vai fazendo, bate-papo, escuta uma música, está lá e vai. Porque foi feito um trabalho de anos. E o desenvolvimento das nossas virtudes não é diferente. A gente não vai ficar virtuoso só porque conheceu as bem-aventuranças. Ah, não, agora tá bom, já sei como eu faço, estou tranquilo. Não, isso é marcha, é trabalho constante, até que isso esteja interiorizado e vire natural. Eu faço naturalmente. E os pacificadores, eles entram nessa marcha como trazendo a notícia. Mesmo que eles ainda não estejam na rotina das bem-aventuranças, mas traz a notícia, espalha a semente, de modo pacífico, porque como Jesus, ele foi um monte, ele não chamou ninguém. Ele sentou, os discípulos se aproximaram e ele começou a falar. Mansidão, pacífico, ele não foi lá chamar, não, você vem aqui, não quero não, você vem, eu vou falar, você não. Pacificadores. Chegar num ambiente tumultuado e você ser aquele ponto de calmaria que vai trazer o equilíbrio. Porque acontece muito isso, né? Às vezes a gente chega em locais que a gente sente tumultuado, né, no negócio, e que naquele momento a gente possa fazer a nossa parte de trazer o que a gente já pode de pacificação, o que a gente já pode. Bom, isso aqui vem, como eu falei no início, que o primeiro passo é a humildade. Por quê? Existem as virtudes aparentes e as virtudes reais. As virtudes aparentes
são mentais comuns do homem que se alteram ante a ventania das ilusões terrenas. O que seriam essas virtudes aparentes? São as virtudes do ego. Por quê? O ego, ele quer você feliz. Ele trabalha para a sua felicidade. A partir do momento que você sabe que ser egoísta é feio, é ruim, você pode vir a colocar uma máscara. Não, egoísmo não sou, eu dou tudo que eu tenho. E botar uma máscara da virtude, porque não foi trabalhado a humildade primeiro. E essas máscaras, elas caem a qualquer momento. Elas caem a qualquer momento. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não percebemos que estamos com as máscaras. Não é de propósito, ninguém faz isso de propósito. Nós muitas das vezes não percebemos. E só vamos nos dar conta quando acontece alguma coisa que naquele momento a gente tem uma atitude de 10 anos atrás que a gente achou que não tinha mais. A gente achou que não era mais aquele jeito. E aí a virtude vem trazendo, a humildade vem trazendo as virtudes reais, que são metais preciosos do Espírito, que não se corrompem ante o fundo das tentações humanas, sustentando a vida terrena, que é aquelas virtudes que a gente consegue com a marcha. De tanto nós trabalharmos, tanto nós estudarmos e praticarmos na nossa vida essas virtudes, elas vão se tornando naturalmente naturais. Você é. Não precisa mais se esforçar para ser. Isso é um acontecimento natural. E esse caminhar de experiências é a felicidade. Esse caminhar das experiências. Isso aqui está na Estude Viva, Chico Xavier e Vieira. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista dos domínios do espírito reclama esforço e sacrifícios continuados. Ninguém é sente aos cisnes de passo preso a retaguarda. Então, aqui nos mostrando que não adianta eu fingir que sou. Se eu estiver lá presinha ao meu costume passado, porque todos esses instintos, né, que nós nos transformamos em egoísmo, vaidade, eles são necessários no certo padrão. Porque o egoísmo, o que é? O egoísmo, ele nos preserva. Ele nos preserva, ele nos protege. Mas quando ele é exacerbado, ele nos prejudica. Ele vai nos prejudicar. Então, essa transformação da virtude, ela tem que ser realmente devagar para que a gente não fique com esse pé preso. Porque às vezes a gente acha assim, não, se eu não for egoísta, vão pisar em mim, vão montar em mim. Esses pensamentos que naturalmente é como se fosse uma coisa cultural. E na verdade a gente não precisa ser humilde, como falamos no início, não é ser submisso, aceitar tudo. É saber a nossa limitação. Eu posso chegar ali para o Júlio e falar, Júlio, olha, eu não gostei do que você fez, não aceito o que você fez. E aí vamos conversar para mudar de atitude. Naturalmente. Sem trazer aquela... O egoísmo nos traz uma certa raiva, ele não interfere, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gente fica raivoso porque acha que é pessoal. Né? Acha que é pessoal, não fez porque não gosta de mim, tá vendo lá? Tá querendo fazer palestra no meu lugar? Então não funciona. E quando a gente está nesse caminho da humildade, a gente percebe que não é tudo para mim, gente, eu não sou o centro do mundo, as pessoas não olham para mim pouco porque não gostam de mim. Não é para
adequados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Porque isso aí é o ponto para tudo. Se eu não me observo, se eu não faço essa marcha, ela não é para fora, ela é para dentro. E a gente costuma, às vezes, focar muito no exterior, né? Até a nossa felicidade, às vezes, a gente deixa na mão do que está de fora. A gente deixa na mão do marido, a gente deixa a felicidade na mão do filho, a gente deixa a felicidade na mão da casa, do carro. E não, essa marcha ela é interior, é uma busca interna, não interessa o que está do lado de fora, é uma busca interna. Então esse autoconhecimento é isso, é você ver o que está dentro. Sentir raiva, ao invés de pensar assim, ele não gosta de mim, por que eu senti essa raiva? Por que na hora que o Júlio olhou todo, eu fiquei com raiva? O que tem dentro de mim? Aí você começa a se indagar. Ao invés de jogar a culpa para fora, né? Traz para dentro e pergunta: por que essa raiva? Por que esse egoísmo? Eu estou com medo de perder isso, de perder aquilo. E se eu perder? O que vai acontecer? Se eu perder, não sei. Eu posso também agir de outra maneira e começar a se indagar. E o autoconhecimento nada mais do que a gente fazer pergunta para nós mesmos. Porque quando nós fazemos perguntas, nós somos obrigados a responder. A gente responde, não adianta. Tem aquela. Mas a gente não gosta da resposta que vem na nossa mente, ela sempre vem. E esse autoconhecimento é indispensável. Senão não funciona. Aqui eu iniciei, com a palavra de Gandhi, e aqui Gandhi vem falando o seguinte: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Isso foi palavra de Gandhi. E aí a gente raciocina, né? Traz para o interior essas palavras. Eu trabalho em mim os meus conhecimentos que eu tenho na casa espírita, que eu tenho no livro que eu li. Eu trabalho ele em mim ou eu trabalho ele no outro? Olha, meu marido tinha que dar essa palestra, ele tinha que escutar isso, né? Não, fulano tinha que ler esse livro para dar para o fulano, isso é bom para ele. Então, até que ponto a gente já começou a vivenciar os conhecimentos que a gente adquire? E como nós vimos, conhecimento sem marcha não funciona. Conhecimento é água parada, acontece. Então, trazendo para a nossa vida, né? Aonde que eu posso, em que momento eu posso fazer esse trabalho comigo? Olha, eu já não consigo trabalhar o egoísmo, mas eu já consigo trabalhar a vaidade. Eu não consigo trabalhar isso, mas isso aqui eu já posso. E deixar de achar que o que não consegue e ver o que pode ser conseguido. No nosso trabalho, no estudo de iluminação interior, a gente costuma falar que a gente carrega um saquinho, que a gente esconde, né? A gente põe naquele saquinho, tudo que a gente não quer que a sociedade veja e nem que nós vejamos. Eu não quero ver em mim, eu boto lá. Não, isso eu não quero, isso não é legal, eu jogo no saquinho. Nesse joga no saquinho, vai coisas boas e coisas ruins. Vai os dois. Porque às vezes a gente acha que uma coisa que está em nós é ruim porque o outro não aceita, mas aquilo é bom. Eu adoro arte. Não, mas minha mãe disse que arte não serve, coisa de vagabundo. Então eu vou pegar aquilo e eu ponho no saquinho. Então a gente costuma dizer assim, vamos de vez em quando dar uma espiada nesse saco? O que eu posso ver lá? O que eu posso pegar
lá, ó, esse aqui eu já posso começar a olhar para ele. Trabalhar ainda não consigo não, mas olhar, já olho. Então, esse aqui já dá para trabalhar. Já posso entrar em marcha com esse. Aí você vai lá e olha. Isso é uma coisa paulatina, sem cobranças, sem achar que, não, eu tenho que ser a melhor, porque eu confio na casa espírita há tantos anos. Não é assim. É paulatinamente, é devagar, é o que pode, é o que dá. Mas está na marcha, né? Está na marcha. Tu não pode botar o saquinho aqui, trancar ele, botar ele atrás e ficar, ó, paradinho. Um passo vai para o lado, o outro no meu saco, né? Não, ninguém pode ver. Aí você só fica ali, não sai. E aí você é infeliz. E nós estamos nesse trabalho de renovação interior para que a gente, no nosso grupo de estudo, eu até trouxe aqui alguns livros da Elisa Goulart, que ela é trabalhadora com a gente em outros, no grupo de estudo de iluminação espírita, olhando o seu interior, e nesses livros ela vem trazendo isso, da nossa transformação, porque se nós temos qualquer tipo de dependência, que às vezes a gente acha assim, né, que dependente só é quem utiliza álcool, fumo, tóxico, mas não. Nós somos dependentes de N coisas. Dependente do filho, dependente do amor humano, dependente da casa espírita, dependente de várias dependências. E essa dependência ela se instala quando você está escondendo o seu saco. Porque isso traz infelicidade. E aí você tem que procurar um foco para ser feliz. Um foco externo. Um foco externo. De dentro não está conseguindo, está parado. E nós vamos estar tentando trabalhar, né, esse aprendizado bem prático dessa transformação. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos livros, tem as apostilas. Se vocês gostaram da palestra, ler os livros para se aprofundar. Se vocês não gostaram, compra para dar para o inimigo, é bom. Isso é ótimo para o inimigo, muito bom. Ele vai ficar teu amigo rapidinho. Entendeu? Então, gente, eu quero agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa. E boa noite.